Imagina isso. Você a conhece, tudo flui. O riso dela encontra o seu ritmo. A conversa dança com leveza. Mas falta algo. Ela não te toca com o olhar. Você virou o confidente, o cara legal, o que ela respeita, mas não deseja. Você sente isso como um corte. Algo falhou, não nas palavras, não nos gestos, mas no invisível. Enquanto outros homens fazem o desejo dela ferver, você é o silêncio seguro e por isso esquecido. E então você busca explicações. Talvez não seja atraente, talvez não seja alto, talvez precise ser ainda mais gentil. Tudo errado. O desejo dela não nasce onde você pensa. Ele não responde à lógica, não se ativa com conforto. Ele arde no risco, na presença que não pede permissão. A maioria dos homens vive presa ao erro fundamental. Acham que segurança é sinônimo de atração, que ser doce basta, que ouvir vai despertá-la. Mas a atração feminina é um código, e códigos não se quebram com gentileza. O que desperta o desejo dela vive abaixo da consciência. Um campo de guerra entre o que ela diz querer e o que o corpo dela implora. Hoje você vai enxergar esse campo. Vai entender por que ela deseja quem ameaça o equilíbrio. Vai descobrir por que sua doçura a faz dormir e por que a presença certa a faz delirar. Não porque você vai aprender a jogar, mas porque vai parar de implorar. Esses códigos não foram ensinados, porque a verdade sobre o desejo feminino não cabe nos discursos educados. Ela é suja, biológica, visceral, escondida sob camadas de moral, cultura e medo. Mas ela existe. E, se você não a compreende, será eternamente o amigo que escuta, nunca o homem que ela deseja. Você precisa aceitar isso. Os atributos que a fazem se sentir segura são quase sempre os mesmos que a deixam indiferente. Previsibilidade, disponibilidade, paciência, todos eles importantes. Mas nenhum deles faz o corpo dela tremer. A tensão nasce do contraste. Sim, ela quer sentir-se segura, mas o desejo dela clama por risco, por alguém que a desequilibra, que entra na sala com presença, que não pede espaço, toma. A excitação não nasce da lógica, ela nasce da ameaça simbólica, da certeza de que você pode ser fogo e abrigo. E a maioria dos homens erra feio aqui. Eles escolhem um papel, ou são doces demais e viram almofadas emocionais, ou são intensos demais e viram ameaça. Ela não quer um ou outro, ela quer os dois, na dose certa, no momento certo. Você ainda acredita que conexão emocional gera desejo automático? Acorde, ela pode te amar. E ainda assim, sonhar com outro à noite. Pode confiar em você e desejar o estranho com quem trocou olhares por 30 segundos. Esse é o paradoxo. Ela separa com clareza o homem que a entende e o homem que a enlouquece. Se você não dominar os dois, perderá os dois. E o pior, continuará achando que o problema é com seu corpo, sua voz, seu estilo, mas o verdadeiro erro está na sua energia. Está no homem que você foi treinado a não ser. Você quer saber o que realmente torna um homem irresistível? Não é o corpo, não é o rosto, é a tranquilidade brutal de quem não precisa ser aprovado. O homem que não pede permissão para sentir desejo, o homem que não se desculpa pela própria energia. Confiança sexual não é sobre barulho, é sobre presença. É quando o seu corpo comunica, eu sei o que quero. E sua alma diz, mas eu não preciso de você para me validar. É isso que acende o fogo, a independência emocional, a ausência de fome, porque o homem que não teme a rejeição é o mais perigoso de todos. Ele não força, ele não implora, ele propõe. E se ela recua, ele sorri, porque sabe que o jogo não termina ali. O erro da maioria, eles tremem antes mesmo de tocar. Eles esperam sinais claros, consentimentos gritados, garantias absolutas. Mas o desejo não se move nesse campo. Ele vive no espaço entre o toque e a retirada, entre o olhar que queima e o silêncio que respeita. A tensão nasce nesse intervalo, e os poucos que sabem habitar esse espaço se tornam memoráveis, para sempre. Não se trata de avançar rápido, trata-se de avançar com leitura, com dignidade, com firmeza calma. É um passo, um silêncio, um convite. E quando ela sente que você a deseja, mas não a precisa, o jogo muda. A atmosfera pesa, o ar muda, o corpo dela responde, porque finalmente encontrou alguém que a deseja como mulher, mas a respeita como deusa. Ela precisa sentir você antes mesmo de tocá-la, sentir sua presença como uma vibração que altera o ambiente. Você não precisa ser grande,
Você precisa ser inteiro, olhar que sustenta, movimento que não pede licença, espaço que você ocupa com naturalidade e não com desculpas. É assim que ela sente, não no corpo, mas na atmosfera. Você não impõe, você provoca. Você se aproxima o suficiente para criar tensão. E aí você para, porque o jogo não é sobre velocidade, é sobre antecipação. Toques sutis, aproximações que não invadem, apenas sugerem. Um gesto, um deslize, uma pausa, tudo depende da leitura. Se ela avança com os olhos, você convida com o toque. Se ela recua com o corpo, você recolhe com elegância. Confiança não é agressão, é clareza. É saber o que está fazendo e por quê. Os homens mais atraentes não forçam, eles constroem, degrau por degrau, como quem dança com o tempo. E enquanto isso, ela imagina, ela projeta, ela preenche os espaços com desejos que você só insinuou, porque você não entrega tudo. Você planta imagens, sussurra possibilidades, cria cenários mentais que ela revisita quando está sozinha. Isso é poder, não o poder de possuir, mas o poder de permanecer na mente dela, mesmo em silêncio, de fazer o corpo dela reagir a lembranças, não apenas a toques. Você não precisa ser explícito, precisa ser inesquecível. Você não quer que ela te entenda de imediato, você quer que ela te decifre em partes e que cada parte abra um novo mistério. O erro de muitos homens é se entregar por completo no primeiro ato, tudo revelado, tudo exposto, tudo previsível. E previsibilidade mata o desejo. A mente dela precisa trabalhar por você. Precisa construir teorias, imaginar cenas, lembrar gestos. Você planta silêncios. Ela preenche com desejo. E aí surge o jogo real. Um jogo onde você se mostra e se recolhe. Onde a presença é intensa, mas a ausência é estratégica. Você a envolve em profundidade e depois a deixa à deriva por algumas horas. Ela sente falta. E o corpo dela responde. Porque o desejo não nasce do toque. Ele nasce da antecipação. Você cria tensão quando está com ela, mas é na ausência que essa tensão se multiplica. Você cria um momento que poderia virar algo mais, mas não vira, não ainda. Você sugere e recua, e nesse intervalo entre o que poderia acontecer e o que ainda não aconteceu, ela te deseja. Esse é o território onde poucos homens sabem jogar. O território do quase, do não dito, da espera. Não é sobre prometer, é sobre provocar. Não é sobre avançar, é sobre deixar pistas. Você não está sendo difícil, está sendo inesquecível, porque o corpo dela pode até esquecer o que tocou, mas nunca esquece o que imaginou e não teve. Ela não quer um manual, ela quer um mistério, um que a envolva sem explicação, um que a provoque antes de tocar. É aqui que sua comunicação vira arma, palavras com duplo sentido. Insinuações que ela pode fingir não ter entendido, mas que plantam imagens, respirações, possibilidades. Você não é explícito, você é inevitável. Sua fala vem do peito, não da garganta. Você não pergunta se tem permissão. Você a atrai para o campo onde ela sente que está escolhendo, mas onde tudo já foi desenhado por sua presença. A voz é mais do que som, é ritmo, é direção. Ela ouve, mas o corpo dela interpreta. O olhar, sustentado, firme, mas nunca invasivo. Você observa como se já soubesse, e o saber silencioso perturba. Ela sente que está sendo lida, e, paradoxalmente, isso a excita. Não porque você a decifra, mas porque você não implora. Você é escasso. Não porque está fingindo, mas porque tem um mundo próprio que pulsa mesmo quando ela não está. Um homem desejado não é aquele que grita seu valor. É o que carrega sinais de ter sido escolhido por outras sem nunca precisar confirmar. Sua independência sexual não grita. Ela vibra. Ela aparece nos seus gestos, no jeito como você diz não hoje, no como você se move por entre outras presenças femininas sem ansiedade. Você não precisa provar nada. E por isso, tudo em você parece ser uma prova. Ela percebe. Estar com você é um privilégio que precisa ser conquistado. Você não se oferece. Você provoca a busca. Você é um labirinto, e ela quer se perder. Você não é previsível. Você é um labirinto com câmaras desconhecidas. Leva-la para lugares que ela nunca visitou. Não por turismo, por provocação. O inesperado gera energia sexual. A aventura vira sinônimo do seu nome. Quando ela pensa em você, sente vibração. Não rotina. Você existe em camadas. Brincalhão. Então, súbito, tenso, mistério, clareza,
variedade que a impele a querer descobrir mais. Mulheres desejam complexidade. Você é o enigma que elas não conseguem decifrar. Se você reage sempre igual, ela navega o código e perde o interesse. Você se torna previsível, morto. Tomar risco controlado, caminhar na beira, um projeto ousado, um convite que desafia. Isso comunica coragem e liderança. Mostra que você não se contenta com o trivial. Declara que você ocupa o centro do próprio universo. Você é quem decide escalar ou recuar. Ela percebe. Esse é o homem que se move com propósito. Toque, escalada branda, um gesto, no braço, nas costas, um deslizar quase imperceptível durante uma risada, um redemoinho de contato. Se ela completa aquele toque dando perto, você segue. Se recua, você respeita. Cada resposta é seu mapa. Cada movimento, sua voz. Você não empurra, você é coaxial. Um toque e ela entrega mais. Um toque suave e ela adentra. Um toque presente e ela permanece. Até ela quer tocar você. Sem pressões, sem urgências. Só tensão contida que explode no desejo de querer mais. Você não escala contato físico. Você ritualiza tensão. Cada toque não é gesto, é senha. Um convite silencioso, carregado de energia e intenção. Mas, atenção, toque sem desejo recíproco é ruído. E ruído não seduz, afasta. O homem que entende o jogo não força. Ele observa. Ele nota quando ela se aproxima mais do que precisa. Quando ela toca de volta sem motivo. Quando os olhos dela hesitam por um segundo a mais. Esses são os sinais. Atração não grita. Ela sussurra. E se ela não responde? Não é rejeição, é diagnóstico. Você ainda não gerou a frequência. Volte, refine, construa tensão emocional antes da física, porque o corpo só cede quando a mente já se rendeu. Intimidade poderosa nasce do equilíbrio brutal entre vulnerabilidade e força. Mostre seu mundo interno com tato, mas nunca despeje carência. Ela quer profundidade, não colapso emocional. Emoção bem gerida é afrodisíaco. Emoção descontrolada é alerta. Relacionamentos com química real oscilam entre dois polos, intensidade e segurança. Paixão não se sustenta no caos, mas também morre no tédio. Por isso, o homem que seduz é o mesmo que sustenta, o que provoca arrepios e oferece chão. Você precisa entender o que ela sente antes mesmo que ela diga. Você responde não com palavras, mas com sintonia. Essa inteligência emocional sutil não é só rara, é magnética, e é ela que mantém o desejo aceso ao longo do tempo. O erro mais comum dos homens? Acham que manter a mulher é repetir o que funcionou no início, mas a atração não é estática. Ela exige reinvenção, mistério constante, presença renovada. Um homem parado se torna previsível, e previsibilidade é o veneno do desejo. Tudo o que você aprendeu até aqui precisa se transformar em prática viva, não em técnicas de manipulação, mas em expressão de uma masculinidade refinada. A atração não é máscara, é identidade. Ela quer sentir que você é homem mesmo quando ninguém está olhando. E lembre-se, desejo sem respeito é violência disfarçada. Toda sedução real começa com reverência. À mulher, ao momento, a verdade entre vocês dois, porque se você não honra, você não merece. Os homens mais desejados não são os que tentam técnicas, são os que personificam a tensão. Eles não imploram, não invadem, eles criam um campo, um espaço onde o corpo da mulher sente que pode florescer e arder. Ser assertivo sexualmente não é avançar, é saber quando parar. É transformar cada gesto em um convite com reverência. O homem que domina o jogo não força intimidade, ele escuta com os olhos. Observa a pele que arrepia, o pulso que acelera, o silêncio que se prolonga. Ela diz sim antes de qualquer palavra. E ele entende. Você não quer apenas parecer atraente. Você quer se tornar aquele que o corpo dela escolhe antes da mente. Aquele que ela deseja quando não está olhando. Isso não se conquista com performance, se conquista com presença. Esqueça os falsos sinais. A amabilidade não é desejo. Educação não é tesão. Homens desesperados confundem sorrisos com convites. Mas o homem desperto sabe. O corpo feminino revela o que a voz dela ainda não ousa dizer. Pele quente, pupilas dilatadas, respiração entrecortada. Ela se aproxima e não recua. O toque dela tem intenção. O olhar não desvia. A conversa vai afundando em território íntimo. São sinais, são chaves, e você precisa lê-las com precisão cirúrgica. Mas se errar,
Recolha-se. Honre, porque o verdadeiro sedutor não pisa no limite. Ele dança com ele. Ele sabe que nada é mais sexy do que sentir-se segura. Nada excita mais do que ser profundamente respeitada. Durante o toque, ela te guia sem palavras. O corpo responde, o gesto devolve. Você se adapta, você sente. Você está inteiro ali. Não como um caçador, mas como um alquimista, convertendo sinais em prazer mútuo. Essa é a diferença. Os homens que ela esquece queriam se provar. O homem que ela não consegue esquecer queria apenas sentir junto. O homem que ela deseja de verdade não é aquele que esconde o jogo, é o que queima limpo, que olha nos olhos e diz com calma: sim, eu te quero. E depois se cala, não por fraqueza, mas por soberania. A transparência sexual é a lâmina que separa os meninos dos homens. Os dissimulados fingem amizade enquanto esperam abertura. Os despertos deixam claro: desejo não é desrespeito, é presença honesta. E essa presença, quando limpa, incendeia mais do que qualquer técnica. Você quer ser lembrado? Então não esconda o que arde, diga, mas diga com elegância. Diga com a firmeza de quem não teme o não, porque o homem que sabe ouvir não sem se curvar se torna o único que ela confiará em dizer sim. Mas não basta intenção, é a escuta que sela o ritual. O homem perigoso, o que ela deseja com o corpo inteiro, não é o que fala muito, é o que escuta o sussurro da respiração dela, que sente onde o toque desperta, onde ela tensiona, onde ela se entrega sem dizer palavra. Essa escuta não é só técnica, é reverência. Você a observa, a estuda como quem decifra um idioma antigo, e em cada gesto seu ela sente: esse homem não quer só o corpo, ele quer a verdade do meu desejo. Transparência sem presença é carência disfarçada. Presença sem escuta é arrogância em pele de alfa. Mas quando você une os dois, clareza e contenção, você vira ritual, você vira território, você vira altar. E ela sente, ela responde, ela confia, porque finalmente encontrou alguém que não joga, não força, não suplica, apenas vibra uma energia tão nítida, tão autêntica, que tudo nela quer abrir, queimar, render. Você não precisa decorar técnicas, você precisa encarnar um código. Não é sobre manipular, é sobre pulsar uma presença que ela sente antes mesmo de entender. Se você chegou até aqui, já intuiu. Ou você molda sua energia masculina, ou será moldado pela ausência dela. Quem não acende, apaga. Quem não ocupa, evapora. O homem que desperta desejo não convence. Ele convoca. Com o olhar que fere, com a calma que domina, com o silêncio que rasga. Ele não força, ele provoca, ele não agrada, ele escolhe, ele não corre atrás, ele caminha firme e o mundo se move ao redor. Você carrega o bisturi, corte o que está morto, você está no labirinto agora. E aqui, quem hesita, volta a sangrar. Quem tenta parecer masculino se afoga na própria performance, mas quem se torna, vira portal. Comente. Eu comando sem dizer nada. Esse é seu selo, seu espelho, sua travessia. Você não precisa me ouvir. Você precisa ouvir o que sussurra dentro de você quando todas as vozes se calam. E quando tudo silenciar, lembre-se. Você não está aqui para ser simpático. Você está aqui para ser magnético. Se suportou até aqui, aguenta o que vem depois. Nos vemos no próximo labirinto. Em silêncio.